Hoje venho-vos falar do planeamento das nossas compras de casa. Tu costumas fazer o planeamento das compras? Hoje venho então partilhar contigo como é que eu costumo fazer este planeamento das compras. Antes de começar o planeamento das compras, é importante teres um sítio onde vais colocando o que é que vai faltando. Pode ser um papel, pode ser um quadro. Eu tenho uma ardósia na cozinha e sempre que falta alguma coisa escrevo logo o que é que falta. Por exemplo, se estou a abrir um pacote de arroz, vou logo colocar pacote de arroz que vai estar em falta. Se estou a abrir o primeiro pacote de leite de uma palete, escrevo logo comprar a palete do leite. Portanto, é uma questão de organização e de fazer logo. Eu faço logo, escrevo logo, que assim fico despachada. A outra coisa que também deves fazer é um planeamento das refeições. Se não consegues fazer um planeamento mensal das refeições, então começa por fazer quinzenal ou semanalmente. Até a lista de compras pode ser semanal ou quinzenal, é consoante a tua experiência e a tua prática. Depois de teres definido quantas refeições vais confeccionar em casa e o que é que vais precisar para cada refeição, o que eu costumo fazer é repartir os alimentos, os produtos, na lista de acordo com a categoria. Se tu usares alguma aplicação ou se tu tiveres uma Bimby, por exemplo, é muito fácil através do Cookidoo tu fazeres esta organização, porque a própria aplicação já divide os itens por categoria. Mas também há a questão dos produtos de higiene, os produtos de limpeza, e aqui eu faço rigorosamente a mesma coisa. Sempre que estou a terminar quase um shampoo, por exemplo, ou abrir o sabonete, eu coloco outro para ter em reserva em stock. E porquê? Porque eu costumo fazer as compras ao mês. Eu utilizo sempre aplicações e, portanto, recorro ao meio digital para fazer as minhas encomendas e, portanto, faço uma encomenda mensal que vai ter tudo, portanto, o arroz, a farinha, tudo aquilo que não se estraga com facilidade. Depois, o que eu faço é, semanalmente, eu tenho uma empresa de legumes e de fruta, a quem eu recorro todas as semanas, faço sempre a encomenda ao domingo e vêm-me entregar à quarta-feira, portanto são os produtos frescos. Em relação à carne, eu também faço a encomenda ao mês e por isso é importante eu saber o planeamento e eu sei que há pessoas que adoram comer a carne ali acabadinha de ser cortada, mas eu de facto não tenho muito tempo para isso e prefiro recorrer a esta parte. O peixe, ou faço a encomenda semanal ou vou eu mesma comprar o peixe para também ver e escolher, porque os olhos também comem. Uma coisa que é muito importante é tu saberes qual é o teu budget para a parte das compras de casa. Isto parece um disparate, mas não é, porque de facto em muitas famílias o dinheiro está contado e é importante quando tu fazes o planeamento das refeições também pensares na parte do budget. Porquê? Porque há alimentos que tu facilmente consegues fazer mais do que uma refeição. Vou dar aqui algum exemplo. Imagina que tu compras peitos de frango. O peito de frango pode ser logo pensado para fazer várias refeições. Portanto, 1 kg de peito de frango, quanto é que dá? Em vez de comprar, se calhar, uma carne mais dispendiosa. Outra coisa que também é importante é quando tu fazes este planeamento e a nível de valores, a nível financeiro, tu consegues perceber que alimentos é que tu consegues aproveitar na mesma semana. Por exemplo, vamos imaginar que tu compras espinafres frescos. Normalmente compro todas as semanas os molhos de espinafres, não é? Mas antes eu comprava pacotes de espinafres e nós sabemos que se ficarem muito tempo no frigorífico também se estragam, as folhas ficam murchas e então podes pensar que refeições é que vais fazer durante a semana que dá para aproveitar aquele pacote de espinafres. Outra coisa que também é importante quando tu fazes o planeamento das refeições é pensares em pratos
práticos de fazer. Eu adoro a parte do forno, porque tu consegues meter tudo numa travessa, metes no forno e não te chateias, é muito fácil pensar nisso, mas também podes pensar em alimentos que tu podes confeccionar e congelar para teres prontos para um momento em que tu estás com menos tempo, ou até porque não queres despender muito tempo na cozinha. O que é que tu podes fazer? Podes fazer, por exemplo, as bases das sopas e congelar, ou até a própria sopa e dividires em vários tupperwares. Podes, por exemplo, fazer uma carne picada, um frango desfiado, fica logo separado por várias caixas também. Mesmo o bacalhau, quando tu cozes bacalhau, podes separar em duas partes e congelas logo cozido, desfiado, para ser muito mais fácil de utilizar. É uma questão de organização. Se tu fizeres este planeamento com antecedência e depois tiveres um bocadinho para confeccionares, é muito, muito mais fácil. Quando eu faço este planeamento de refeições e faço as minhas compras planeadas desta maneira, eu tenho dias específicos para fazer isso. Eu nunca começo um mês sem ter o planeamento mensal feito. Eu faço a minha gestão de casa como se fosse a minha empresa. Para mim é como se fosse um negócio. E porquê? Porque o meu tempo é precioso e eu quero mesmo rentabilizar o meu tempo e não perder tempo na cozinha. E eu adoro cozinhar e não quer dizer que não haja uma outra refeição que sejam de acordo com a minha criatividade, mas de facto é uma poupança muito grande em termos de dinheiro e de tempo. Se, no entanto, tu gostas de ir às compras, e eu também adoro ir às compras, mas de facto desta maneira é muito mais fácil. Não quer dizer que não vá ao supermercado de vez em quando. Gostas de fazer as tuas compras, leva sempre a tua lista e podes até levar uma aplicação, e existem várias, podes ir à procura no teu telemóvel, em que consegues ter lá a lista das compras, inclusivamente estás com outra pessoa nas compras, em que as duas estão a partilhar a mesma aplicação e vão picando, conseguem facilmente perceber o que é que uma já meteu no carrinho, o que é que a outra está a meter no carrinho. É muito prático. Por outro lado, quando tu tens este planeamento feito, e principalmente se fores com crianças, não só vais habituar os teus filhos a fazerem exatamente a mesma coisa, como a tentação de sair da lista é muito, muito menor. Espero que tenhas gostado e que tenha sido útil estas dicas de planeamento mensal. Tal como eu experimentei, também deves experimentar e tentar perceber qual é o teu método, qual é a forma mais fácil de fazeres, mais prática para não perderes muito tempo. Se nunca fizeste isto, começa por fazer semanalmente e depois vais aumentando, quinzenal e mensalmente, mas no final do mês vais com toda a certeza perceber que tiveste mais tempo e acima de tudo foi um descanso muito grande na tua vida pessoal e familiar.